Imagina que uma tempestade monumental, com ventos fortíssimos, chuvas torrenciais, está se aproximando rapidamente das Ilhas Canárias. Um cenário que, infelizmente, tem ficado cada vez mais comum, né? Pois é, e os satélites já captam a formação dessa tempestade com dias de antecedência, os modelos matemáticos estão funcionando com perfeição, Tudo no radar. tudo no radar. Aí, o governo emite um alerta oficial de desastre ambiental em rede nacional, sabe? Pedindo para que a população ative os planos de emergência. Certo, protocolo padrão de proteção civil. Exato. Mas aí é que entra o problema. Diante desse mesmíssimo aviso, metade da ilha evacua imediatamente, foge para o abrigo, e a outra metade tranca a porta, faz o jantar e vai dormir tranquilamente numa área de risco. Como se absolutamente nada estivesse prestes a acontecer. Tipo isso. E o porquê disso acontecer não é só uma curiosidade acadêmica, né? É literalmente uma questão de vida ou morte. Com certeza. Entender esse comportamento salva vidas. E para decifrar esse mistério hoje, o nosso ponto de partida na análise aprofundada é um documento científico que é, no mínimo, inusitado. Muito inusitado. Porque não é uma pesquisa nova. Na verdade, é um pedido formal de desculpas por causa de um parágrafo que foi esquecido. É uma ótima forma de enquadrar. Porque o que a gente vai analisar aqui hoje não é propriamente o artigo com os dados brutos de uma pesquisa de campo, mas sim um desdobramento editorial, sabe? Que acaba revelando muito sobre as engrenagens ocultas da ciência. Mostra que o rigor científico não termina quando uma descoberta é publicada. Exatamente. Então, para a gente conduzir essa nossa discussão de forma bem clara, organizada, com início, meio e fim, a gente precisa estabelecer o terreno primeiro. Vamos lá. Bom, o documento central da nossa análise é uma errata, ou, como o pessoal gosta de chamar no jargão acadêmico, um corrigendum. Que nada mais é do que um documento oficial de correção. Isso. E ele faz referência a um artigo original cujo título já entrega muita coisa. O título é Fatores Sociodemográficos na Percepção e Compreensão de Alertas Meteorológicos e a Ativação de Planos de Emergência nas Ilhas Canárias, na Espanha. Nossa, o título por si só já demonstra uma ambição enorme, né? Porque ele está cruzando meteorologia com sociologia e gestão de crises. Sim, é uma salada de disciplinas. E os autores dessa obra são o Fernando Medina Morales, que é o autor correspondente, e ele está junto com o Alessandro Indelicato, o Pablo Maier Soares e o Lorenzo Quezada Ruiz. Todos eles da mesma universidade, certo? Certo, todos da Universidade de Las Palmas de Gran Canária. Mas olha que detalhe interessante. Eles vêm de áreas bem diferentes lá dentro. Ah, a tal da interdisciplinariedade. Exato. Tem pesquisadores do Departamento de Geografia, que inclui o grupo de pesquisa em Meio Ambiente e Tecnologia de Informação Geográfica, e também o Instituto de Oceanografia e Mudanças Globais. Pessoal focado na terra e no clima. Isso. E trabalhando lado a lado com eles, tem os cientistas do Departamento de Análise de Economia Aplicada. É uma fusão bem poderosa entre as ciências da terra e as ciências econômicas. É um detalhe estrutural que, explica muito do que a gente vai debater mais pra frente. Sem dúvida. E só para fechar essa apresentação mais formal do material, esse documento foi publicado no volume 140 da Revista Internacional de Redução de Risco de Desastres. Uma publicação de peso na área. E foi disponibilizado online, com acesso aberto, no ano de 2026, pela editora Elsevier. Sendo que o artigo original, que precisou dessa correção toda, também saiu no mesmo ano, no volume 138. Maravilha! Contexto dado. Isso. E antes da gente mergulhar no porquê de tudo isso importar, eu deixo um convite rápido para quem aprecia esse tipo de aprofundamento científico. Sempre importante. Seguir o canal, curtir o conteúdo e compartilhar esse material com outras pessoas é uma forma simples, mas muito eficaz, de ajudar a difundir informação gratuita e de qualidade para a sociedade, né? Com certeza, o acesso aberto à informação, junto com esse compartilhamento responsável, é o que transforma dado acadêmico em conhecimento público de verdade. Mas, deixa eu fazer o papel de cética aqui por um momento. Manda. A gente tem um artigo original que trata de como seres humanos reagem à iminência de um desastre ambiental, que é um tema super denso. E de extrema relevância, né? Sim.
Só que o documento que a gente está dissecando agora é só uma errata. Se você lê o texto, a correção é puramente a adição de um bloco de agradecimento sobre quem financiou a pesquisa. Eles esqueceram de colocar isso. Um esquecimento burocrático, digamos assim. Aí quem está ouvindo a gente pode pensar, por que se importar com burocracia acadêmica? Por que esquecer de dizer quem pagou a conta exige um documento formal com um número de registro digital numa revista internacional? Olha, é uma provocação muito justa. À primeira vista, parece até um preciosismo editorial meio exagerado, sabe? Parece mesmo. Mas dentro da comunidade científica, a omissão da fonte que financia a pesquisa não é vista só como um erro bobo de formatação. O ponto aqui não é burocracia. É o quê, então? É um princípio básico da ciência moderna, a transparência e a mitigação de conflitos de interesse. O fato de os dados nas Ilhas Canárias estarem todos corretos não tira dos autores a obrigação de declarar quem deu o dinheiro para viabilizar a coleta desses dados. Entendi. Eu estava pensando nisso mais cedo e fiz uma analogia. Imagina um recall na indústria de alimentos. Certo. O recall acontece, mas não porque a comida está estragada ou com algum veneno. A comida está perfeita. Mas o recall é feito só porque a fábrica esqueceu de imprimir o aviso de alergia a amendoim no rótulo. Nossa, excelente exemplo. Para a maior parte das pessoas, a comida vai alimentar igual, não muda nada. Mas para a agência reguladora e para quem tem a alergia, a falta dessa informação quebra totalmente a segurança e a transparência do processo. Exatamente. A comida é a mesma, mas a confiança na origem dela fica abalada até que alguém vá lá e corrija o rótulo. A errata é o rótulo corrigido. Perfeito. No campo da gestão de riscos de desastres ambientais, saber quem está injetando dinheiro é crucial. Imagina, se o estudo concluísse que a melhor forma de alertar o público fosse usar um sistema de sirenes caríssimo. E aí, depois o público descobre que o fabricante das sirenes pagou a pesquisa. Exato. As conclusões poderiam até ser factualmente corretas, mas a omissão do financiador ia destruir a credibilidade de qualquer política pública baseada naquilo. Então, exigir a errata formal é o jeito da revista dizer que a origem do dinheiro tem o mesmo peso da origem dos dados. Isso faz muito sentido e nos leva direto para o conteúdo prático dessa correção. O que essa errata traz de novo? Quem financiou, afinal? Isso. Quem pagou por esse esforço monumental para entender as pessoas lá nas Canárias? O documento tem os detalhes minuciosos disso, e eu queria que a gente explorasse essas fontes. Vamos lá, mas com uma regra nossa aqui. Sem usar aquela sopa de letrinhas e siglas que ninguém entende, tá? A gente precisa explicar o que essas instituições representam no mundo real. Combinado. A errata divide o dinheiro em duas frentes bem distintas. A maior fatia, de longe, vem de um projeto grandioso chamado Plan Climac 2. E esse projeto não sai do nada, né? Não, ele é sustentado por um mecanismo ainda maior, que é o Programa de Cooperação Territorial Interreg 6. Esse é um programa focado no período entre 2021 e 2027. E o mais legal é o foco geográfico dele. Ele une 3 arquipélagos, não é? Isso. Madeira, Açores e as Ilhas Canárias. Ah, então são territórios insulares bem isolados ali do continente europeu e que compartilham um risco muito alto de sofrer com eventos oceânicos severos. Vulnerabilidades bem parecidas. Mas como que o dinheiro funciona na prática dentro desse programa? É aí que a gente vê a macroeconomia ditando a pesquisa local. A errata diz, de forma muito explícita, que 85% de todo o dinheiro desse programa vem do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Caramba, 85%! Sim, e só os 15% que sobram vêm de fundos regionais e nacionais dos próprios territórios envolvidos. Espera, deixa eu ver se eu captei o tamanho disso. Esse Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional é um mecanismo gigante da União Europeia focado em reduzir a desigualdade econômica lá. Perfeitamente. Então, se eles estão pagando quase toda a conta para pesquisar sobre alertas meteorológicos nessas ilhas distantes, quer dizer que a União Europeia já entendeu que um desastre ambiental mal gerido não é só uma tragédia humana. É um choque econômico. Um choque capaz de destruir décadas de desenvolvimento regional de uma vez só. Essa é a leitura exata do cenário macroeconômico, sabe?
Reconstruir estrada, ponte, recuperar a economia de uma ilha inteira depois que uma tempestade passa, custa bilhões de euros. É um rombo absurdo. Então, investir alguns milhões em pesquisa preventiva para garantir que os moradores saibam como evacuar rápido, na verdade, é uma medida de extrema responsabilidade fiscal, né? E social também. Prevenir sai muito mais barato que reconstruir, sempre. E além desse fundo europeu gigante, a Errata também menciona um apoio mais individual. O pesquisador Alessandro Indelicato recebeu um suporte financeiro por meio de uma bolsa de pesquisa chamada Catalina Ruiz. E quem financiou essa bolsa? Essa foi fornecida diretamente pelo governo das Ilhas Canárias. Olha aí a intersecção. A gente tem o dinheiro pesado continental europeu de um lado, focado na economia macro, e do outro, o investimento direto do governo local no pesquisador que está ali botando a mão na massa. Exato, juntando as peças. E isso me faz lembrar dos departamentos universitários que a gente citou no começo. Tem oceanógrafos trabalhando junto com economistas. Isso é fascinante. É uma mudança estrutural na ciência, né? Porque, historicamente, gerenciar um desastre era um problema exclusivo de meteorologista e engenheiro. O que a economia tem a ver com a rota da tempestade? Pois é, mas essa mudança de paradigma é talvez a evolução mais importante na gestão de crises das últimas décadas, sabe? Porque por muito tempo, a Defesa Civil operava numa premissa bem técnica. Do tipo, se o modelo matemático prevê a tempestade, tá tudo resolvido. Isso. Se o radar e o satélite forem exatos e a gente emitir o alerta antes, a população vai estar salva. O foco era todo na exatidão da física. Só que, sistematicamente, o desastre ambiental continuava fazendo vítimas fatais, mesmo com o aviso prévio. Exato. Porque a variável humana estava sendo tratada como um robô. O sistema achava que, ao ouvir uma sirene ou ler uma mensagem, todo e qualquer cidadão ia reagir de forma igual. Todo mundo ia ser super racional e fugir na hora. E não é assim que a humanidade funciona, né? Os governos começaram a notar que eles entendiam a física da tempestade perfeitamente, mas a sociologia da evacuação era um mistério total. Saber que a água vai subir 3 metros não serve de nada se a pessoa no meio do caminho não acredita no aviso ou simplesmente não tem para onde ir. Perfeito. Por isso, órgãos como o Fundo Europeu começaram a exigir que o pessoal da geografia física sentasse na mesma mesa que os economistas e cientistas sociais. O que nos traz, finalmente, para o coração do estudo original. Aquele que motivou todo esse dinheiro e que a Errata corrigiu. O estudo sobre os fatores sociodemográficos. A parte onde o comportamento humano entra na jogada. Sim, o artigo investiga como o perfil de uma pessoa muda o jeito que ela percebe um alerta de tempo severo. Como isso opera na prática? Tipo, como um fator demográfico, sei lá, a idade vira um filtro entre o alerta e o que a pessoa realmente faz. Para entender isso, a gente tem que olhar para a psicologia e para a sociedade. Quando um alerta toca, a primeira reação do cérebro humano quase nunca é correr. Não. Não. A primeira reação é buscar confirmação. A gente quer ter certeza de que a ameaça é real antes de virar a vida de cabeça para baixo. Verdade. A gente sempre dá aquela olhada na janela. E é aí que entram os fatores sociodemográficos. A idade, o nível de educação formal, a renda, o acesso à internet, tudo isso cria abismos na forma como o risco é processado pela mente. Vamos tentar colocar isso no mundo real, voltando para o cenário da tempestade nas Canárias. O governo manda a mensagem: atenção, chuvas extremas e risco iminente de deslizamento nas próximas 12 horas. Tá, alerta emitido. Imagina um jovem profissional morando no centro urbano ali de Gran Canária. Ele recebe isso numa notificação vermelha no celular de última geração. O nível de educação dele permite que ele abra um aplicativo de radar, veja a mancha vermelha de chuva e valide a informação em 1 segundo. O tempo de confirmação desse rapaz é quase nulo. E, além disso, os recursos dele são enormes. O plano de emergência dele, na prática, talvez seja só trabalhar de casa no dia seguinte, do computador, num prédio seguro, pedindo comida por aplicativo. O custo social dele acatar o alerta é zero. É até confortável. Extremamente baixo. Agora, vamos contrastar isso com outro perfil na mesma ilha. Um agricultor idoso, por exemplo. Isso. Um senhor idoso que mora e trabalha numa encosta íngreme, lá na área rural. Ele talvez nem tenha um celular inteligente. Ele ouve o alerta pelo rádio analógico no meio da lavoura. O mecanismo de confirmação dele já é outro. Totalmente diferente.
Ele olha para o céu e, se por acaso, na hora do alerta de rádio, o céu ainda estiver limpo, a vivência dele pode sugerir que é exagero. O famoso efeito de falso alarme ou a síndrome do Pedro e o Lobo, sabe? Acha que o pessoal da cidade está sendo dramático. Nossa, e essa barreira não é só mental, né? Ela é muito econômica. Profundamente econômica. Para o jovem, acatar o alerta é pedir um delivery. Para o agricultor de baixa renda, evacuar a propriedade significa abandonar as galinhas, o gado, a única fonte de dinheiro dele, e ainda ficar no abrigo público morrendo de medo de a casa ser saqueada. Exato. Se a mensagem do governo for só saia de casa, sem dar nenhuma garantia de que o patrimônio dele vai estar protegido ou de que tem transporte gratuito para ele e para a família, o custo financeiro de obedecer o alerta parece pior que a própria tempestade. Caramba! Isso explica perfeitamente porque metade da ilha foge e a outra metade fica. É fascinante e assustador ao mesmo tempo. É a realidade nua e crua. Mostra que o governo pode desenhar o plano de evacuação mais perfeito do mundo no computador. Mas se a linguagem do aviso, a rede de apoio, os canais de rádio ou de internet não levarem em conta se a pessoa tem dinheiro para fugir ou a idade dela, o plano simplesmente não sobrevive ao contato com o mundo real. E essa é a conclusão que quem formula política pública precisa entender. A comunicação de risco tem que ser feita sob medida. Se a Defesa Civil sabe que numa área de risco mora uma população mais velha e de menor renda, não adianta mandar SMS. Tem que usar outra tática. Sim, a estratégia tem que acionar líder comunitário, carro de som, bater de porta em porta se bobear e principalmente deixar claro que o abrigo é seguro e que a polícia está vigiando as casas vazias. Olha, entender esses detalhes justifica totalmente aquele dinheiro todo da União Europeia. Os 85% não estão bancando um luxo de universidade. De jeito nenhum. Eles estão subsidiando a capacidade de o Estado falar a mesma língua dos cidadãos quando o caos bater na porta. E por isso, o registro histórico de quem bancou essa pesquisa, que foi corrigido lá na errata, é essencial. Ele mostra que a ciência está atendendo o interesse público, não o interesse de uma empresa privada. É isso. O rigor com a papelada científica, nesse caso, reflete o rigor com a vida humana. Os pesquisadores e a revista Elsevier fizeram questão de publicar o corrigindum só para deixar cravado na literatura que os fundos europeus e o governo das Canárias pagaram por aquilo. Isso mostra um baita respeito pelo processo de construção do conhecimento. A ciência é feita por humanos, então erros de digitação e esquecimentos acontecem, mas ela tem esses mecanismos transparentes para se autoajustar. E é muito louco pensar que a gente partiu de algo que parecia super administrativo, né? Apenas a adição de um parágrafo de agradecimentos. Uma correção seca. E desembrulhando o contexto disso, a gente chegou no cerne de como a sociedade moderna se organiza para sobreviver aos eventos extremos da natureza. É um lembrete bem poderoso. A eficácia da ciência não está só em medir a força do vento, está em compreender a estrutura social, a economia e a psicologia de quem precisa ser salvo. Exato. A ciência do clima perde totalmente o propósito se não virar uma ação compreensível para as pessoas. Estudar o céu é vital, mas entender quem está embaixo dele é o que dita se a proteção civil vai ter sucesso ou fracasso. Resumiu perfeitamente. E reconhecendo a imensa relevância desse material todo, vale destacar como o método científico e a gestão pública estão amarrados. Esse tipo de estudo prova que investimento público em ciência, tipo os fundos de desenvolvimento europeu, não servem só para fazer ponte ou dar dinheiro para a empresa. Eles fortalecem a malha social, que impede que uma cidade inteira seja varrida do mapa por um desastre ambiental. É a ciência a serviço da resiliência, né? Com certeza. E falando em transparência, que foi o tema central da nossa análise da errata hoje, eu informo aqui de forma bem clara que o conteúdo apresentado no nosso programa é uma síntese automatizada. Importante avisar. Sim. Todo o roteiro e a estruturação lógica das informações que a gente tirou das fontes originais foram feitos com o apoio de inteligência artificial. Isso permite que a gente pegue documentos acadêmicos, às vezes muito densos, e entregue esses insights valiosos de uma forma bem mais acessível e direta para quem acompanha a gente. É a tecnologia facilitando o entendimento da própria ciência, né? E, aproveitando tudo que a gente dissecou hoje,
sobre esses filtros sociodemográficos, eu queria deixar uma reflexão final, sabe? Para quem está ouvindo a gente pensar com calma depois. A provocação final é toda sua. A gente viu o quanto a percepção de um alerta de desastre muda drasticamente nas Canárias, dependendo se a pessoa é um jovem urbano ou um idoso no campo. Diante dessa realidade, eu pergunto, quando a gente olha para os nossos próprios governos, para a nossa região, será que os nossos sistemas de alerta não estão operando no piloto automático? Será que eles não estão falando uma língua tão burocrática e padronizada que, no fim das contas, só é compreendida e acatada por uma parcela privilegiada da população, deixando os mais vulneráveis à própria sorte? Fica aí o convite à reflexão. Muito obrigada pela companhia hoje e até a próxima análise aprofundada.